da Mulher, juntamente com a Sociedade Criacionista Brasileira. Então, nós temos aqui os membros da diretoria da Sociedade Criacionista, o Dr. Rui, que é o presidente, o Dr. Rio Filho, que é o diretor executivo, o Dr. César, da área de Relações Institucionais, temos também outros diretores, eu não estou vendo todos, mas assim, o Dr. Fábio, está conosco também. E o mais importante é o nosso palestrante convidado, o Dr. Tong, que gentilmente aceitou o nosso convite, e também nós temos o tradutor dessa noite, Dr. Gregory Ho. Eu gostaria de convidar que vocês viessem aqui à frente. O Dr. Tong é professor da Trinity Western University, ele é cofundador e foi CEO da Leadership Development International, que é uma empresa de educação que atua fortemente na China e em alguns lugares do Oriente Médio. O Dr. Tong é responsável pelo mestrado em liderança, em artes de liderança, lá na Trinity Western University, e ele também desenvolve ações comunitárias, ações humanitárias em várias regiões do Oriente Médio. É um prazer para nós recebê-los, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe ao dirigir a mensagem nesta noite, que sejam inspirados pelo Espírito Santo. Obrigado. Está, não? Good evening. Boa noite. It's a privilege for me to share with you tonight. É um privilégio para mim compartilhar com vocês esta noite. This is my first trip to Brazil. Esta é a minha primeira viagem ao Brasil. But I already feel your warmth and your hospitality. E eu realmente sinto o calor de vocês e a hospitalidade de vocês. Today I want to share with you something that is actually very close to my heart. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que está muito dentro do meu coração. And it's about the God of ancient China. E é sobre o Deus na China antiga. I became a Christian when I was 19 years old. Eu me tornei um cristão quando eu tinha 19 anos de idade. I am fourth generation Chinese Singaporean. Eu pertenço à quarta geração de chineses de Singapura. My great-grandmother took my grandfather to Singapore about 100 years ago. Minha bisavó levou meu bisavô para Singapura cerca de 100 anos atrás. My father and I were both born and raised up in Singapore. Meu pai e eu nascemos e crescemos em Singapura. But we kept our Chinese heritage all the time. Mas nós mantivemos nossas heranças chinesas durante todo esse tempo. When I became a Christian when I was 19 years old, and that was 43 years ago, E quando eu me tornei um cristão, quando tinha 19 anos de idade, isso foi há 34 anos atrás, my family and relatives and friends thought I had betrayed the Chinese culture. minha família, parentes e amigos, todos pensaram que eu tinha traído minhas heranças chinesas. In their minds, becoming a Christian means I have become westernized. Na mente deles, se tornar um cristão significava se tornar um ocidental. I lived with that pain for many years. Eu, inclusive, orei por muitos anos. I thought, yet that is a price I have to pay for knowing Jesus Christ personally. Eu disse, se esse é um preço que eu tenho que pagar por conhecer Jesus Cristo pessoalmente, So I accepted it and went along. eu vou aceitá-lo então. But I started to work in China. Mas daí eu comecei a trabalhar na China. I have been there for 20 over years, Eu estive lá por mais de 20 anos, mostly doing establishing schools and consulting. na maior parte fundando escolas e fazendo consultorias. While I was there, I started to make discoveries. E enquanto eu estava lá, eu comecei a fazer descobertas. And now I have come to the conclusion E então eu cheguei à conclusão that ancient China que a China antiga had once worshipped a God that is similar to the God of the Bible. certa vez havia adorado um Deus que era similar ao da Bíblia. That this is a personal God, Este é um Deus pessoal, a God who has attributes, um Deus que tem atributos, powerful, righteous, poderoso, yet at the same correto, time e ao mesmo tempo personal enough to want to have an intimate relationship with human.
pessoal bastante para querer ter um relacionamento íntimo com os humanos. And they never made an image of him. E estes chineses nunca fizeram uma imagem deste Deus. Now I know this all come as news to you. Bom, tudo isso parece novidade para vocês. It was a surprise for me too. E foi uma surpresa para mim também. And many Chinese do not know this also. E muitos chineses também não sabem disso. So the result was I spent 7 years to do further research and wrote a book. Então, o resultado foi que eu gastei mais 7 anos fazendo pesquisas complementares e escrevendo um livro. Tonight I'm going to share some of my findings with you. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos meus achados. In my book I have found 7 evidences. No meu livro, eu descobri 7 atributos. But tonight Mas hoje I'm going to share only 4 with you. eu vou compartilhar apenas 4 com vocês. Because I know you do not want to stay until midnight. Porque eu sei que vocês não podem ficar até a meia-noite. Okay, so I'm going to share 4 evidences with you. The first one is Então eu vou compartilhar 4 evidências com vocês. A primeira é: the ancient Chinese wrote about this creator God. os antigos chineses escreveram sobre esse Deus criador. They never made an image of him, Eles nunca fizeram uma imagem dele, but they wrote about him. mas escreveram sobre ele. They describe his characters. Eles descreveram a personalidade dele. And all these descriptions that you put together gives you a very good idea of this God that they worship. E se você pegar todas essas descrições e colocá-las juntas, você vai ter uma boa ideia desse Deus que eles descreviam. So that's the first evidence. Então, esta é a primeira evidência. The second evidence A segunda evidência is the most ancient and the most continuous religious practice in China. é a prática religiosa mais contínua, presente e antiga da China. It is the sacrificial system É o sistema sacrificial. that had lasted for more than 4,000 years. Durou mais de 4.000 anos. And I found striking similarities between this ancient Chinese sacrificial system and the system we find in the Old Testament. E eu encontrei tremendas similaridades com esse sistema sacrificial com o sistema da Bíblia do Antigo Testamento. The third evidence I will present to you A terceira evidência que eu apresentarei para vocês are astronomical events recorded in Chinese history são eventos astronômicos registrados na história chinesa and their interpretations of these events. e a interpretação destes eventos. And these events are consistent with what you will read in the Bible. E estes eventos são consistentes com aqueles que vocês leem na Bíblia. The fourth evidence A quarta evidência has to do with Chinese characters. tem a ver com os caracteres chineses. The Chinese writing system is the most unique in the world today. O sistema de escrita chinês é o mais singular no mundo hoje em dia. And it's a writing system that goes back 4,000 over years ago. E é um sistema de escrita que tem mais de 4.000 anos de idade. And because it is an iconic writing system, E porque ele é um sistema de escrita baseado em ícones, there are some words that tells us what the ancient Chinese knew. há algumas palavras que nos contam o que os antigos chineses pensavam. So these are the 4 evidences I will present to you. Então, estas serão as 4 evidências que eu apresentarei para vocês. And I hope you will enjoy them all. E eu espero que vocês gostem Now I'm going to delas. go very fast. Então, eu vou muito rápido. So you have to listen very fast. Então, vocês vão ter que prestar atenção também. It's, Não. right. Yeah, I did. Oh, Okay. two. As we proceed, Ao continuarmos, I want to point out something to you that is very important. eu quero apontar alguma coisa para vocês que é muito importante. China is a civilization and a culture of 4,000 to 5,000 years. A China é uma cultura e uma civilização que tem de 4 a 5 mil anos. It's like an onion. É como uma cebola. It has many layers. Tem muitas camadas. If you only peel the outside layers, Se você apenas tirar as camadas de fora, you will still be talking about China, você ainda vai estar falando sobre a China, but not the beginning.
mas não do início da China. So a lot of people, when they think of Confucius, Então, muitas pessoas, quando eles pensam em Confúcio, they think of Confucius as the beginning of Chinese wisdom. eles pensam em Confúcio como sendo o início da sabedoria na China. And they describe China in the Confucius way. E eles descrevem a China de uma forma confucionista. But that is not right. Mas isso não está certo. Because before Confucius, Porque antes de Confúcio, there were already 2,000 years of Chinese history. já haviam 2000 anos de história chinesa. You know, if you peel only a little bit, you can go back to the 1950s, 60s. E se você tirar um pouquinho, você vai até os anos 90, And década you de can 50 e say 60. China is a communistic society. E daí você vai dizer, a China é uma sociedade comunista. But that is even not right. Mas isso também não está certo. I know some of you here have been to China before. Eu sei que alguns de vocês já estiveram na China antes. You can testify that China is no longer communistic. Vocês podem testemunhar que a China não é mais comunista, It's very capitalistic. é muito capitalista. So what I am presenting to you tonight Então, o que eu estou apresentando para vocês hoje à noite is the very ancient and the core beliefs of China. são as crenças muito antigas e centrais da China. And it goes back 4,000 over years ago. E vão além de 4.000 e tantos anos atrás. And this is the reason why what I share with you is not common to many Chinese. E a razão disto é que faz com que essa crença, esse conhecimento não seja muito comum entre os chineses hoje em dia. Because they have forgotten their history. Porque eles esqueceram a história deles. Now, another concept that is important to understand, Outro conceito importante que devemos entender, it will help all of us understand what I'm talking about. vai ajudar a que entendamos do que eu estou falando. It's the biblical concept of progressive revelation. É o conceito bíblico de revelação progressiva. God is spirit. Deus é espírito. Unless he has revealed himself to us, A menos que ele tivesse se revelado para we nós, will not know him. nós nunca o conheceríamos. But God can only reveal himself to us progressively. Mas Deus só pode se revelar a nós progressivamente. It's just like when you go to school to study, É como quando você vai para a escola estudar. how terrible it is if in first grade your math teacher teaches you calculus. Quão terrível seria se na primeira série a sua professora ensinasse cálculo. So we start out with simple mathematics. Então nós começamos com matemática simples. And then as we progress, we go to higher mathematics. E à medida que progredimos, chegamos na matemática superior. So God, in his grace, Então, Deus, na sua graça, has provided for us what is called general revelation. providenciou para nós o que chamamos de revelação geral. This general revelation is revealed to all of mankind. Esta revelação geral foi dada a toda a humanidade. That's why Paul said in Romans 1, É por isso que Paulo disse em Romanos 1, man is without excuse, o homem não tem desculpa, because the things of God are clear to everyone. porque as coisas de Deus são claras para todos. And very briefly, what are those things? E muito rapidamente, uma dessas coisas, Creation. a criação. By watching and observing creation, we know a little bit about the character of God. Observando um pouco da criação, nós conhecemos o caráter de Deus, The beauty of creation. a beleza da criação. And you have a beautiful country. E vocês têm um belo país. The sky is so beautiful. O céu é tão bonito. I enjoy watching the sunset here. Ah, eu gostei muito do pôr do sol que eu vi aqui. The order of creation. A ordem na criação. And the idea that this earth is designed just right for human habitation. E a ideia de que esta terra foi projetada exatamente para que os homens vivessem All nela. this reflects the love of God, Tudo isto reflete o amor de Deus, His power, este poder, His faithfulness. sua fidelidade. The other aspect of general revelation O outro aspecto da revelação geral is our human conscience. é a nossa consciência humana. We instinctively know what is right and wrong to a certain extent. Nós instintivamente sabemos o que é certo ou errado, We can até uma also- certa medida. We can also see God in His intervention in history.
nós também podemos enxergar Deus na sua intervenção pela história. Now, general revelation is given to us so that we can start to seek for God. A revelação geral nos é dada para que possamos iniciar a pesquisa, a busca por Deus. But it is not enough. Mas não é suficiente. It's just like when I talked to my brother Greg about coming to Brazil. É como quando eu falei com o meu amigo Gregory para vir para o Brasil. I asked him where I should fly to. Eu perguntei para onde que eu devo voar. He told me I should fly to São Paulo. Eu disse, você deve voar até São Paulo. And then transit to Belo Horizonte. E daí então ir até Belo Horizonte. So I bought those 2 tickets. Então eu comprei 2 passagens de avião. Now, can you imagine? Vocês podem imaginar? If he did not come to the airport to meet me, se eu não tivesse ido até o aeroporto para encontrá-lo, I would be lost in Brazil. eu estaria perdido no Brasil. So in the same way, da mesma forma, general revelation is given to us so that we can make the big decision to seek for God. A revelação geral nos é dada para que possamos fazer a grande decisão de buscar por Deus. But we still need what is called specific revelation. Mas nós ainda precisamos do que nós chamamos de revelação específica. If he didn't come to pick me up, I would have to have his address. Se ele não tivesse vindo me pegar, eu precisaria ter o endereço dele. The street name and the apartment number. O nome da rua, o número do apartamento. Specific revelation is the Bible. A revelação específica é a Bíblia. We come to truly know Jesus through the Bible. Nós podemos realmente conhecer Jesus através da Bíblia. And of course, the ultimate revelation is Jesus Christ himself. E porque a maior de todas as revelações é Jesus Cristo. Now, for those of us who have grown up in the church environment, para aqueles de nós que cresceram no meio da igreja, there's a tendency to ignore general revelation. Há uma tendência de ignorarmos a revelação geral. But it is important. Mas é importante. If you want to engage people outside the church, se vocês quiserem alcançar pessoas fora da igreja, to guide them to the church and to the Bible through general revelation. E guiá-los à igreja, a Bíblia tem que ser pela revelação geral. That's what I'm trying to do with my book. É isso que eu tento fazer com o meu livro. And many Chinese have come to faith in Jesus Christ because of this. E muitos chineses vieram à fé em Jesus Cristo por causa disso. Okay, so once again, então novamente, the ancient Chinese worship a personal God. Os antigos chineses adoravam um Deus pessoal. At the same time, they did not make an image of him. E ao mesmo tempo, eles não fizeram nenhuma imagem deste Deus. So, first argument. Então, primeiro argumento. It's the characteristics of God discovered in ancient Chinese classics. É o caráter de Deus descoberto nos antigos clássicos chineses. And they gave him a very supreme name. E eles lhe deram um nome muito supremo. Huang Tian Shang Di. Huan Di e Shan Di. All right, so this term has 2 parts. Este termo tem 2 partes. The first part is Tian or heaven. A primeira parte é Tian ou céu. It comes from the word for big. Vem da palavra para grande. Tian is one bigger than big. Tian é aquele que é maior do que o grande. You see, one bigger than big. That is Tian. Aquele que é maior do que o maior. Now, Tian sometimes is nowadays referred to the sky. Hoje em dia, quando eles usam a palavra Tian, eles se referem ao céu. But if you look at the ancient Chinese writings, mas se você olhar nos antigos escritos chineses, they are talking about a personal creator God. Eles estão falando sobre um Deus criador pessoal. For example, Confucius said, por exemplo, Confúcio disse: if you sin against Tian, se você pecar contra o céu, then you have none to whom you can pray. Então você não tem a quem orar. Now, in the first book of Samuel, no primeiro livro de Samuel, the high priest Eli said the same thing. O sumo sacerdote Eli disse a mesma coisa. And then in another place, em outro local, Confucius said, Confúcio disse, he listed what he come to understand through the different ages. Ele explicou o entendimento que ele teve ao longo das idades.
He said it was only at 50 years that he understood the will of Tian. E foi apenas aos 50 anos que ele entendeu a vontade de Deus, do céu. So very obviously he's not talking about the sky or natural world. Então, obviamente, ele não está falando sobre o céu ou He's o talking mundo about natural. a God with a personal will. Ele está falando de um Deus com uma vontade pessoal. Now the other part of that term Outra parte do termo is Shangdi. é Shangdi, It means the Lord on high. quer dizer Deus no alto, o Senhor no alto. Now having two terms for the same God is not different than in the scripture. Ter dois termos para o mesmo Deus também não é diferente das Escrituras. In our Christian Bible, we knew God as Elohim, sometimes Adonai, Yahweh, Ebenezer. Em nossa Bíblia cristã, nós conhecemos Deus algumas vezes como Adonai, Elohim, Eliezer. So the different terms only points out the characters of God. Então, os diferentes pontos apenas apontam para o caráter de Deus. This is clarified for us by the Han Dynasty historian. Isto é esclarecido para nós pelo historiador da dinastia Han. He says that Tian and Shangdi are two names for the same God. Ele diz que Tian e Shangdi são dois nomes para o mesmo Deus. Okay, what did I discover in Chinese classics? O que eu descobri nos clássicos chineses? Now, these writings are a few thousand years old. Este escrito aqui tem alguns milhares de anos de idade. For our purpose tonight, Para nossa finalidade I desta have only noite, listed a few examples for you. eu apenas listei alguns exemplos para vocês. If you are interested, Se vocês estiverem I interessados, have more references in my book. eu tenho mais referências no meu livro. And I'm not going to explain the classics to you. E eu não vou explicar os clássicos para vocês. I will just describe to you what I discovered. Eu só vou descrever o que eu descobri. The first thing I discovered A primeira coisa que eu descobri is that Tian or Shangdi is sovereign. é que Tian, ou Deus, é soberano. In other words, he has control over everything. Em outras palavras, ele tem controle sobre tudo. And the ancient Chinese also understood this supreme God to be eternal. E os antigos chineses também entendiam que este Deus supremo também é eterno. Eternal means no beginning and no end. Eterno quer dizer não tem início nem fim. There is not a time when he showed up in Chinese history, because for as long as there is Chinese history, there is this creator God. Não existiu um tempo em que ele apareceu na história chinesa, porque desde que existiram chineses já existia esse Deus. And this God is omniscient. E este Deus é onisciente. He knows everything. Ele sabe tudo. The past, the present, the future. O passado, o presente, o futuro. And that he is immutable. E ele é imutável. That means he doesn't change. Isso quer dizer que ele não muda. And he is omnipotent. E ele também é onipotente. He's all powerful. Ele é todo poderoso. He is omnipresent. Ele é onipresente. He's all present. Ele está presente sempre, em todo local. This is not like the Hindu believes that there are many thousands and thousands of gods. Não é como na crença hindu, na qual eles acreditam que há milhares e milhares de deuses. They believe there are different gods in different places. Eles acreditam em deuses diferentes para lugares diferentes. But the Bible tells us that God can be present everywhere at the same time. Mas a Bíblia nos diz que Deus pode estar presente em qualquer lugar ao mesmo tempo. Now in Brazil, He's with me here. Agora no Brasil ele está comigo. When I fly back, He is with me on the plane. Quando eu voar de volta, ele estará comigo When no I'm at avião. home, He is with me. Quando estiver em casa, ele estará Ancient Chinese comigo. understood that God is ever present. Os antigos chineses entenderam que Deus estava em todo lugar. And that He is infinite. E ele é infinito. In other words, He extends to every part of the universe. Em outras palavras, ele se estende a toda parte do universo. And this is important. This next characteristic is that the ancient Chinese believe that this God loves them. E isso daqui é importante. Esta característica indica que os antigos chineses acreditavam que Deus os amava. This is a distinctively Christian concept of God. E este é um conceito cristão muito distintivo, muito único sobre Those who worship Deus. idols in China, Aqueles que adoram ídolos na China,
those who believe in spiritual things, aqueles que acreditam em coisas espirituais, they do not have a loving relationship with their object of worship. eles não têm um relacionamento de amor com o objeto que eles adoram. The Muslims do not believe that God is love. Os muçulmanos não acreditam que Deus é amor. They believe in a God who is powerful. Eles acreditam num Deus que é poderoso. This is the reason why they can do all the bad things in the name of Allah. É por isso que eles podem fazer todas aquelas coisas ruins em nome de Alá. But their God is not a loving God. Mas o Deus deles não é um Deus de amor. But the Chinese, ancient Chinese, believe this. This is very important understanding. E os antigos chineses acreditavam nisso. Esse é um entendimento muito importante, um Deus de amor. Out of this belief that God loves them comes a very important concept. Quando nós acreditamos que Deus nos ama, este é um conceito muito importante. If you have ever studied Chinese history, Se você já estudou a história you will know chinesa, this concept. você conheceria este conceito. It's called Tianmin. É chamado de Tianmin. It's the mandate of heaven. É o mandato do céu. It flows out of this understanding that the Creator God loves people. Ele flui deste entendimento de que o Deus Criador ama as pessoas. Therefore, Portanto, He will assign rulers or emperors who will be loving the people. Ele vai apontar governantes e reis que amem as pessoas. It's just like when you choose a school for your children. É como quando você escolhe uma escola para suas crianças. You certainly want to choose a school or a place where your children are loved. Você certamente vai escolher uma escola, um local onde suas crianças sejam amadas, Because you love him or her. porque vocês os amam. Therefore, out of Tianmin comes another Chinese concept. Então, Tianmin se torna um outro conceito chinês. Out of this mandate of heaven comes revolution. E deste conceito de mandato do céu vem revolução. In Chinese, it's Geming. Em chinês é Geming. It means a change of mandate. Significa uma mudança de mandato. It stems from this idea Vem desta ideia that the ruler that God chooses for the people de que o governante que Deus escolhe para o povo must love the people. deve amar o povo. So if the ruler or the emperor does not love the people, Se o governante ou imperador não ama o povo, that the mandate has changed. então o mandato mudou. So the people can rebel. Então o povo pode se rebelar. So the first revolutionaries in history are the Chinese. Então os primeiros revolucionários da história são os chineses. And it is based out of this understanding that God loves people. E foi baseado neste entendimento de que Deus ama o povo. Okay, so this is very important. Então, isso é muito importante. If you're interested to engage me on this, I can talk to you about that. Se vocês quiserem conversar a respeito, eu posso falar com vocês depois. Because I think this is the genius of Chinese civilization's survival. Porque eu acho que esse é o gene da sobrevivência da civilização chinesa. I know that corruption is very rampant in Brazil, Eu sei que a corrupção está abundante aqui, galopante no Brasil, just as it is in China. assim como ela é na China. And in China, every few hundred years, the corruption got so bad E na China, a corrupção, a cada algumas centenas de anos, ela se torna tão ruim, but the people will rebel. mas daí o povo se rebela. They rebel to restore to the original goodness. Eles se rebelam para restaurar a bondade inicial. So I think this is a very genius system. Então, eu acho que este é um sistema muito inteligente. And a very famous Chinese philosopher, Mo Tzu, E um filósofo chinês muito famoso, Mao Tse, he said, how do we know that God loves us? ele disse: como nós sabemos que Deus nos ama? He said, we know that God loves us because He gives the people, ordinary people, wisdom. Nós sabemos que Deus nos ama porque Ele dá às pessoas comuns, sabedoria. You see, this is the empowerment Então, isso é o empoderamento, that the most common person can rebel. que a pessoa mais simples pode se rebelar. For example, the first emperor of the Ming Dynasty Por exemplo, o primeiro imperador da dinastia Ming was a beggar. era um mendigo. Started out as a beggar Ele começou como um mendigo, because they believe God has given everyone wisdom. porque eles acreditavam que Deus deu sabedoria para todos. And they also understood that this God is holy.
Mas eles também entendiam que este Deus é santo. It's a moral purity so that is so out of this world. Então, é uma pureza moral que está muito além deste mundo. It's purer than pure, whiter than white. Ele é mais puro que o puro, mais branco que o branco. And that he is gracious. E ele também é bondoso. All right? So in the same way, the emperor has to offer grace to people. E da mesma forma, o imperador tem que oferecer bondade para com o povo. He must rule justly, but he also must have grace. Ele deve governar com justiça, mas ele também deve ser bondoso. And they also understood that this God is faithful. E eles também entendiam que este Deus é fiel. I love the song we sang just now. It's my favorite. Eu adoro a música que vocês cantaram hoje à noite, é minha favorita. From Deus the é book fiel. of Lamentations. Do livro de Lamentações. And when you sing that next time, think about the context. E quando vocês o cantarem da próxima vez, pensem no contexto. It was written by Jeremiah when Jerusalem was being ransacked. Foi escrito por Jeremias quando Jerusalém estava sendo saqueada. They were destroyed. Eles foram destruídos. Mothers were killed. Ladies were raped. Mães foram mortas, mulheres estupradas. But anyway, the faithfulness of God Mas de qualquer forma, a fidelidade de Deus supersedes our human experience. ultrapassa nossa experiência humana. It is the one thing that we can count on, É uma coisa com a qual podemos contar, that He will always be faithful. de que Ele sempre será fiel. Amen. Amém. And then we know that this God is good. E nós sabemos que este Deus é bom. So sometimes when we talked about God is able to do everything, Então, algumas vezes quando nós falamos que Deus pode fazer tudo, sometimes people try to trap us. algumas vezes as pessoas tentam They montar say uma your God can armadilha do everything, e eles falam: se Deus pode fazer tudo, but He cannot sin. mas Ele não pode pecar. I said, well, that is because He is good. Ora, é porque Ele é bom. He will only do good things. Ele só vai fazer coisas boas. So His characters are all consistent. Seu caráter é todo consistente. And we also know that the ancient Chinese understood that this God is compassionate. E os antigos chineses também entendiam que esse Deus é piedoso. He's compassionate in that He gives us second, third chances. Ele é piedoso e nos dá segunda, terceira chance. And He's just. E Ele é justo. He is the ultimate judge. Ele é o último, o maior dos juízes. And that, Wise. yes, He is wise. E Ele é sábio. Wisdom is practical, being able to make the right decisions. E sabedoria é conseguir tomar a decisão certa. So you see, all this gives you a very clear image of the ancient Chinese God. Então tudo isso dá uma imagem muito clara do Deus antigo chinês. And they are similar to the scripture. E são similares à imagem do Deus das Escrituras. There is not one character that you can find about God in the Bible Não existe nenhum característica de Deus que você encontra na Bíblia that you cannot find in ancient Chinese writings. que você não encontrará nos antigos escritos chineses. The second argument I have for you, O segundo argumento que eu tenho para vocês it's the ancient sacrificial system of China. é o antigo sistema sacrificial da China. This sacrifice is called the border sacrifice Este sacrifício é chamado de sacrifício da fronteira, because, like the Old Testament, porque como no Antigo Testamento, this sacrifice has to be performed outside the camp or outside the city. este sacrifício era feito fora da cidade, fora do local onde eles viviam. And we know that this sacrifice has been around since the beginning of Chinese civilization. E nós sabemos que este sacrifício está presente desde o início da civilização chinesa. Chinese history does not describe when this came to China. A história chinesa não fala quando ele chegou na China. The very earliest records talks about this sacrificial system. Desde os mais antigos registros já fala nesse sacrifício.
Now this shouldn't be surprising, Isso não deve ser surpreendente, because if you read the Bible, you find that after Adam and Eve sinned, se vocês lerem na Bíblia, depois do pecado de Adão e Eva, God had to sacrifice a lamb Deus teve que sacrificar um cordeiro to provide a covering for them. para providenciar roupa para eles. That was the first sacrifice. Este foi o primeiro sacrifício. We also know that Cain and Abel knew about sacrifice, Nós também sabemos que Caim e Abel também conheciam um but sacrifício. Cain chose not to follow God's way. Mas Caim decidiu não seguir os caminhos de Deus. So the ancient Chinese knew about the sacrificial system. Então os antigos chineses conheceram And there o are sistema archaeological sacrificial. sites that had been discovered to show us that they had carried this on for thousands of years. E existem sítios arqueológicos que foram descobertos que mostram que eles fizeram isso por milhares de anos. And it was described that this is the most important thing for the emperor to do. E isto era a coisa mais importante que o imperador deveria fazer. And it says that the emperor in order to follow this God, the emperor must perform the sacrifice. A fim de seguir e obedecer este Deus, o imperador tinha que fazer este sacrifício. And then it was recorded that this sacrifice has a special meaning. E também está registrado que este sacrifício tinha um significado especial. That if the emperor would perform this sacrifice and not know the meaning, then he's just going through motion. E se o imperador fizesse o sacrifício e desconhecesse o significado, então era algo mecânico. And on the other hand, the emperor who understood the meaning of this sacrifice, E por outro lado, se o imperador entendesse o significado deste sacrifício, will be able to govern the nation. daí ele seria capaz de governar a nação. So the obvious question is, Então a questão óbvia é: what is the significance of this sacrifice? qual que é o significado deste sacrifício? I found an event in ancient Chinese history Eu encontrei um evento na história chinesa antiga that shows us the meaning of this sacrifice. que mostra o significado deste sacrifício. So of course, not every emperor knew, but at least this one emperor knew. Claro, nem todos os imperadores sabiam, mas este imperador conhecia. And he practiced it. E ele praticava. There was a famine Houve uma fome at the beginning of the Shang dynasty, no início da dinastia Shang, about 1766 years before Christ. cerca de 1766 anos antes People de were Cristo. dying. As pessoas estavam They morrendo. tried different things Tentaram coisas diferentes to no avail. para um So- alívio. Some ministers came to this emperor Shangtang. Então, alguns ministros vieram até o imperador Shantang He said, perhaps we should offer a human sacrifice. e eles disseram: bom, talvez devêssemos oferecer um sacrifício humano. Now, human sacrifice was never part of the worship to this supreme God. Sacrifícios humanos nunca foram partes da adoração a este Deus Supremo. There's no other record Não existe nenhum outro registro, except for this one. a não ser por este. To everybody's surprise, Para surpresa de todos, the emperor agreed to this suggestion. o imperador concordou com esta sugestão. So they set up a place, Então eles escolheram um local, set up a time, determinaram um horário, and when the ministers and the people showed up, e quando os ministros e o povo apareceram lá, to their surprise, para surpresa deles, they found that the emperor had prepared himself to be their sacrifice. eles descobriram que o imperador tinha se preparado para ser este sacrifício. He had cleansed himself, Ele se lavou, trimmed his hair, cortou o cabelo, his nails, suas unhas and bound himself up. e se amarrou. And he offered himself as that human sacrifice. E ele se ofereceu como este sacrifício humano. And he prayed a prayer, E ele fez uma oração, which is recorded for us. que está registrada para nós. Now understand, when I quote these are writings of few thousand years old. Entendam, quando eu cito isso, são escritos de alguns milhares de anos. Remember that this is way before China had any contact with the Middle East. Isso daqui foi milhares de anos, muito antes da China ter qualquer contato com o The emperor prayed this Oriente prayer. Médio. The emperor prayed this prayer. O imperador fez a seguinte oração. He said, God, Ele disse: Deus,
If I have sinned, Se eu pequei, please do not impute my sins on the people. por favor, não impute o meu pecado ao povo. But if the people have sinned, Mas, se o povo pecou, please put it on me. impute a mim. Do not let my unfaithfulness or my sinfulness become a cause of trouble for this nation. Não deixe que minha infidelidade ou meu pecado seja uma causa de problema para a nação. So just like Moses in the Old Testament, Assim como Moisés no Antigo Testamento, he offered himself as what we call the vicarious substitution. ele se ofereceu como aquilo que nós chamamos de um substituto vicário. Once again, this is distinctively a Christian concept. E novamente, este é um conceito distintivo dos cristãos. No other religion offers that. Nenhuma outra religião oferece isso. We are all here because we believe in that. Nós estamos todos aqui porque nós cremos nisto. Because we believe that one person can die for the sins of the world. Porque nós acreditamos que uma pessoa pode morrer pelo pecado do mundo. So this event Então, este evento shows us nos mostra that at least some ancient Chinese understood vicarious substitution. que pelo menos alguns antigos chineses entendiam a substituição vicária. But just like Moses was not good enough, Assim como Moisés não era bom bastante, Shantang was not good enough, Shantan também não era bom bastante. so their offer was not accepted by God. Então, a oferta dele não foi aceita por Deus. But God, in His grace, saved the Chinese people. Rain Mas- came. Mas Deus, na sua graça, salvou o povo chinês e veio a chuva. Rain came after He offered to die for the people. A chuva chegou depois que ele se ofereceu para morrer pelo povo. So that is the significance of this sacrifice. Então, esta é a importância deste sacrifício. That it shows us that one person can die for the sins of the world. Ele nos mostra que uma pessoa pode morrer pelos pecados do mundo. And there are archaeological findings, like I said, to show that this sacrifice has gone on from dynasty to dynasty to dynasty. E há achados arqueológicos que mostram que este sacrifício foi de dinastia em dinastia em dinastia. China became a republic in 1911. A China se tornou uma república em 1911. With that, the sacrifice stopped. Com isto, o sacrifício parou. But there was one more recorded sacrifice Mas ainda existe mais um registro deste sacrifício. in 1914. Em 1914, A general usurped the role as the president of the country. um general tomou o papel de presidente do país. His name was Yuan Shikai. O nome dele era Yuan Shikai. So he wanted to restore the dynastic system. He wanted to be the emperor. Ele queria restaurar o sistema dinástico, ele queria ser o imperador. President was not good enough. Ser presidente não era o bastante para ele. He called himself the new emperor. Ele se chamava o novo imperador. And the first thing he did was he went to the altar of heaven to perform a sacrifice. E a primeira coisa que ele fez foi ir até o altar dos céus e fazer o sacrifício. But the Chinese people did not want to have a dynasty again, so he was ousted. Então, mas o povo chinês não queria ter novamente uma dinastia, então ele foi botado para fora. And altars like this are found in different parts of China. E os autores encontraram esses tipos de morros Because por toda a China, The capitals were moved from dynasty to dynasty. porque as capitais mudavam segundo as dinastias. This is the one found in Xi'an. Este daqui foi um que foi encontrado em Xi'an. You hear about the terracotta soldiers. Vocês ouviram sobre os soldados de terracota? This is where it is found. É onde foi encontrado. But the one that is most famous Mas o que é mais famoso is the altar of heaven in Beijing. é o altar do céu em Pequim. It was built in 1420. Foi construído em 1240, 1420. When the Ming Emperor Yongle moved his capital from the south back to the north. Quando o imperador Ming Yulan mudou a sua capital do sul para o norte. He built his new imperial palace. Ele construiu seu novo palácio imperial. And outside of the city, he built this altar of heaven. E fora da cidade, ele construiu esse altar do céu, Which is a UNESCO site que é um sítio da UNESCO, of World Heritage. uma herança cultural do mundo. It is recorded Está gravado. when Emperor Yongle built his palace and the altar of heaven. Quando
o imperador Yulan construiu o seu palácio e o altar. He used better workmen and better materials for the altar. Ele usou trabalhadores melhores e melhor material para construir o altar. And it's 3 times bigger than his palace. E o altar é 3 vezes maior que So o this is a palácio dele. very impressive structure. Então, esta é uma estrutura muito impressionante. Today, experts still consider this is the best of Chinese architecture. Os especialistas hoje em dia ainda consideram que isto é o melhor da arquitetura This is the chinesa. layout of the place. Esse daqui é o layout do local. I don't have time to explain different parts to you, but I will talk about some special events about this. Eu não tenho tempo de explicar os detalhes para vocês, mas eu vou falar sobre alguns eventos especiais que ocorriam lá. This sacrifice was offered on winter solstice in the northern hemisphere. Este sacrifício era oferecido no solstício de inverno no hemisfério norte, December 21. 21 de dezembro. Of course, December 21 is your summer solstice here in Brazil. 21 de dezembro é o solstício de verão de vocês aqui no Brasil. It's the shortest day of the year É o dia mais curto do ano in the northern hemisphere. no hemisfério norte. 6 days before the sacrifice, 6 dias antes do the sacrifício, emperor would make a proclamation. o imperador faz uma proclamação. He will proclaim to the world, including the spiritual world. Ele proclama para o mundo, incluindo o mundo espiritual. And the interesting thing is that when he proclaimed to the spirit world, E o interessante é que quando ele proclama para o mundo espiritual, the emperor used a superior I. o imperador utiliza um Zan. eu superior, um pronome superior. Zan. This is a superior I. É um eu superior. Não existe um eu mais alto do que este eu. In other words, this human being, the emperor, Em outras palavras, este ser humano, o imperador, sees himself superior to the spirits. se vê como superior aos espíritos. And on the day before winter solstice, E no dia antes do solstício de inverno, he and his entourage would come from the imperial palace to the altar of heaven. ele e sua comitiva vêm do Palácio Imperial. And the entourage, as many as 5,000 people would be involved in this sacrifice. E a comitiva tem até 5.000 pessoas envolvidas neste sacrifício. The panel that I show you here is only 1/10 of the entire procession. O painel que eu estou mostrando aqui para vocês é apenas 1/10 do quadro inteiro. To prepare for this ceremony, Para preparar para esta cerimônia, they would fast from 3 things. eles faziam jejum de 3 coisas. They first of all would fast from meat, Primeiro, eles jejuavam de carne, so they do not eat meat. então eles não comiam carne. They also fast from women. Eles também faziam jejum de mulheres. All the people involved got to be men. No women were allowed in the sacrifice. Todos os homens envolvidos tinham que ser homens. Todos os envolvidos tinham que ser homens. Mulheres não participavam. So the government officials were involved in this sacrifice and therefore the fast. Então, os oficiais do governo envolvidos no sacrifício tinham que jejuar. Would sleep in their own office. E eles dormiam no próprio escritório, no trabalho. You know the reason. Sabe por quê? They are afraid that people will accuse them of having relationship with their wives. Eles tinham medo que as pessoas dissessem que eles tinham tido relações com as The mulheres. emperor doesn't take this lightly. O imperador não levava isso daí na Any brincadeira. violation means their head will be cut off. Qualquer violação significava perder a cabeça. The third thing that they will fast from, A terceira coisa da qual eles jejuavam, they will do no business. eles não fariam nenhum negócio. In fact, those officials will actually wear a sign in front of them. Na verdade, esses oficiais até chegavam a utilizar um sinal na frente deles, avisando as pessoas que eles estavam em jejum. Sometimes I think maybe in church we should offer that. Acho que às vezes nas igrejas a gente devia fazer isso também. To tell people that we come here to worship only. Que nós viemos aqui apenas para adorar Deus. Okay, but anyway. Mas de qualquer forma, the emperor would come to this place. O imperador viria até este local. It's called a fasting hall. É chamado de hall do jejum. Where he cleansed himself. É onde ele se lavava. And he changed out of his emperor's robe. E ele mudava seu roupão imperial. And put on the priestly robe. E colocava o roupão sacerdotal. A statue, not an idol, a statue. Isso daqui é uma estátua, não um ídolo, uma estátua com uma mão desse jeito.
E ela está lá para dar um sinal, reminding the emperor para lembrar o imperador that during this time, que durante este tempo he is there to fast and pray and to write his prayers. ele está lá para jejuar, orar e escrever as orações dele. On the day in the afternoon before winter solstice, E no dia, na tarde, antes do solstício de he will inverno, come to this called Imperial Vault, ele vem até este cofre imperial, a Câmara Imperial, and in that is where they kept the tablet for this supreme God. lá é onde ficava a placa para este Deus Supremo. You see, it's a tablet, É uma placa, not an idol. não é um ídolo. Somebody asked me early on, Algumas pessoas me perguntaram antes, how did I start my journey in this discovery? como é que eu comecei minha jornada nesta descoberta? It is this tablet. Foi por causa desta placa. Because every temple that I have visited in my life, Porque todo templo que eu visitei na minha vida, Chinese temples have images. os templos chineses tinham imagens. But when I came here Mas quando eu vim for the aqui, first time, pela primeira vez, I realized eu percebi, there is no idol. não tem nenhum ídolo aqui. And that got me interested. Daí eu fiquei interessado. And you will see that these are replicas of the sacrificial animals. E vocês veem aqui que são réplicas dos animais sacrificiais. The specifications for these animals As especificações para estes are animais very clearly written out in Chinese text. estão muito bem e muito claramente descritas nos textos chineses. And their requirements are similar to the Bible. E os requerimentos são semelhantes aos da Bíblia. The animals got to be pure color, Os animais têm que ter uma única cor, no blemishes, sem manchas, and even to the size of the horn e até o tamanho do chifre got to be just right. tinha que ser aquele, So certo? what, in other words, they were always looking for a perfect animal. Então, em outras palavras, eles tinham que ficar procurando sempre um animal perfeito. Music was very important. A música era muito importante. Unfortunately, we do not have the lyrics. Infelizmente, nós Sorry, não we do not temos have the mais. music, but we have the lyrics. Nós não temos mais as partituras, We mas nós also temos have as the- melodias. We also have the musical instruments left. Nós também temos os instrumentos musicais que foram deixados. The main event O principal evento was conducted at 4:15 a.m. on December 21. O evento principal ocorria às 4h15 da manhã. That is 7 quarters before sunrise. São 7/4 antes do nascer do sol. On this altar, Neste altar, that looks like a cake, a 3-layer cake. que parece um bolo de 3 andares, Now, at about 4:15 a.m. on December 21 in Beijing, às 4h15 da madrugada, em 21 de dezembro, em Pequim, and this is in the countryside, isso é no campo, I think the temperature would be about minus 20 degrees Celsius. eu acho que a temperatura estava por volta de menos 20 graus Celsius. And also, E também, the emperor o imperador did not wear shoes. não usava sapatos. Those of you who have been to China, you know, Os que vocês que estiveram na China sabem. the shoes considered dirty. Os sapatos são considerados So- sujos. The whole place would be lit up, Todo o local era iluminado and the emperor would ascend to position number 17. e o imperador se colocava no local marcado com o número 17. Unfortunately, my pointer doesn't show on the computer screen, Infelizmente, meu apontador but não it's mostra na position tela, 17 mas o ponto is 17 the meter tear. está no plano do meio do bolo. Position number 1 is the tablet for God. O ponto número 1 é onde ficava a placa And de Deus, This com o nome de ceremony Deus. lasted for 1 hour 45 minutes. E esta cerimônia durava 1h45 minutos. And the emperor had to go from position 17 to position number 5. E o imperador tinha que vir da posição 17 Nine até a times. posição It's a 5. 9-part ceremony, had to go up 9 times. Ele ia 9 vezes, era uma cerimônia em 9 partes. E He ele stands alone on the middle level ficava sozinho lá na camada do meio, with his sons by him, com seus filhos ao lado and dele. he goes up to the top layer. E ele ia, Only the Pro plano master of de cima. ceremony there apenas o mestre de cerimônia estava lá to assist him. para ajudá-lo. But then all his people would be behind him in the south, Mas- 5,000 of them. Mas todas as outras pessoas ficavam atrás dele. Now, As this is a 5.000 Christian pessoas. symbol.
Bom, isso é um símbolo cristão. That now he's a mediator between God and man. Que agora ele é o mediador entre Deus e o homem. And for 9 times he will perform the highest homage. E por 9 vezes ele faria a maior das humilhações. You all hear about kowtow? Homenagem. Vocês He já will ouviram do prostrate kowtow? himself Ele and se then prostrava knock his head on the ground. e tocava a cabeça dele no chão. Allow me to demonstrate for you. Eu vou demonstrar para vocês. He will do this for 9 times. Ele faria isso 9 vezes. The ground is frozen. O solo está congelado. It shows you this is serious business. Isso é um negócio muito It sério. shows you his humility. Isso mostra a humildade dele. And at every part there are songs. E em cada parte haviam músicas. We have the words, Nós temos as letras. very carefully recorded. Estão muito bem registradas. We have the words of the Ming Dynasty and the Qing Dynasty. Nós temos as músicas da dinastia Ming e Qing. So I'm talking about records of few hundred years, Então eu estou falando de about 700 registros years. de 700 anos, ao longo de 700 anos. And if you study these words to the songs, E nós estudamos as letras dessas you will músicas. actually find that they are quite similar to the Psalms we have in the Bible. E nós vamos encontrar que elas são muito parecidas com os salmos da Bíblia. It is very worshipful. São de grande adoração. But there is one thing that I want to point out here. Mas tem uma coisa que eu gostaria de mostrar You aqui. remember when he proclaimed to the spiritual world, Vocês lembram quando ele fez a proclamação He para o used a mundo superior espiritual? I. Ele usou um eu superior. he is superior to the spirits. Ele era superior aos espíritos. So we have no worries. We don't need to worry about the spiritual world. Então vocês não precisam ter preocupações com o mundo espiritual. But now, when he speaks to the supreme God, Mas agora, quando ele fala com Deus Supremo, he uses the inferior I. ele usa um eu inferior. He calls himself Ten. Ele se chama Tan. And then, E então, in this song offered in the second part, nesta música da oferenda, da segunda parte, once again he shows something that is distinctively Christian. ele nos mostra alguma coisa que novamente é distinto do cristianismo. He calls God his Father. Ele chama a Deus seu Pai. He recognizes himself as the Son. Ele se reconhece como um filho. Do you know that Muslims, and I go to work with the Muslims in the Middle East a lot, do you know that Muslims think that we Christians are blaspheming because we call God our Father? Vocês sabem que os muçulmanos, e eu vou muito no Oriente Médio, eles acham que nós cristãos, quando chamamos Deus Pai, nós estamos blasfemando contra Deus. But we can do that because the prayer that Jesus taught us Mas nós podemos fazer isso porque a oração que Jesus nos ensinou tells us to call God our Father. nos fala para chamarmos Deus nosso Pai. So this is distinctively a Christian concept. Então, este é um conceito distintivamente But the cristão. ancient emperor recognized that. Mas o imperador da antiguidade chinês reconhecia He isso. calls God his Father. Ele chamava Deus seu Pai. And then you will go through, all the prayers are beautiful. E se você for por todas as orações, são They're all lindas. set to music. Todas eram feitas com música And it lasted for 1 hour 45 minutes. e duravam 1 hora e 45 minutos. The last part A última parte was the burnt offering. era quando se queimavam as oferendas. And again, this is similar to the Old Testament practice. E novamente, isso é semelhante à prática do Antigo Testamento. The burnt offering is the last part. A queima das oferendas é a última parte. The emperor would stand on that marble tablet. O imperador ficava naquela laje de mármore, o quadrado mais claro, The sacrifice would be stacked up on the oven. e os animais sacrificiais eram colocados no forno. And he would be facing the east. E eles estavam voltados para o oeste. The aroma and the smoke would be rising up to the rising sun. E o aroma e a fumaça estavam subindo enquanto o sol aparecia. You see, to the left of the oven, À esquerda do forno vocês veem um poço. there is a pit. É um poço. This pit
It's Este poço for the parts that should not be burned. são para as partes que não deveriam ser queimadas. Once again, this is similar to Old Testament practice. Novamente, semelhante às práticas do Antigo Testamento. And the scenery will look like this. E o cenário seria como este. So that is my second evidence. Então, esta é a minha segunda evidência. All right, the third observation. A terceira observação. Thank you for being patient. Obrigado por I know serem there's a lot of pacientes. information, Eu sei que é muita informação, but I want you to know that this is a very serious research that has been done, mas eu quero que vocês saibam que isso daqui foi uma pesquisa muito séria que eu fiz. not speculation. Não é uma especulação. The third evidence is that of astronomical events and interpretations. A terceira evidência são das observações astronômicas e a interpretação das mesmas. This is consistent with the scripture. Isto é consistente com as escrituras. Psalm 19 tells us that God speaks through his handiworks, Salmo 19 nos conta que Deus fala através de sua obra, through the stars, através das day estrelas. by day and night by night. Dia a dia, noite após They noite, speak forth. Ele fala, They give us messages. nos dá mensagens. Now here I want to distinguish between this and astrology. Então agora eu quero, isso daqui é distinto da astrologia. First of all, the Chinese as well as the scripture does not tell us that the stars control our fortunes. Novamente, a Bíblia nos diz que as estrelas não controlam nossas vidas. And that these signs from heaven E estes sinais dos céus is not about individuals, não tem a ver com indivíduos, but about big events. mas sobre eventos grandes. In other words, I don't look at the stars and try to find out what my future is. Então, em outras palavras, eu não vou olhar para as estrelas e tentar adivinhar o que vai ser o meu futuro. But the God who flung the stars into space Mas o Deus que espalhou todas essas estrelas no espaço could arrange it to give us some very important message. pode arranjá-las para que nos deem mensagens muito importantes. That's what the Chinese understood. É isto que os chineses All right, entendiam. they say when you observe the stars, then you can see major events. Então eles diziam, quando você observa as estrelas, você pode ver eventos grandiosos. And then the parallel is if you observe man, E o paralelo era, quando You'll be você able to observa govern o homem, them. você poderá governá-los. all right, the Bible has some astronomical events. A Bíblia tem alguns eventos astronômicos. So I've discovered Eu descobri the Chinese had records of those events. que os chineses tinham registro desses eventos. Now, Israel is only about 4 to 5 time zones away from the capital of China. I think only about 4. Olha, Israel está a cerca de 4, 5 fusos horários da Yeah. capital da China. They are on the same continent. Estão no mesmo continente. So if they could see in Israel, Se eles podiam ver em Israel, could it be possible that they could see in China? é possível que eles também pudessem ver na China. The first astronomical event that I want to highlight is the star in the east. O primeiro evento astronômico que eu gostaria de You know the salientar story. é a Estrela do Oriente. The Vocês conhecem wise a men história. were guided by this brilliant star to Jerusalem. Os sábios foram guiados por essa estrela brilhante até Jerusalém. Now the wise men were probably from Babylon or Persia, Os sábios eram provavelmente da Babilônia ou da Pérsia, which is only 2 time zones away from China. que está apenas a 2 fusos horários da So if China. they could see it in Persia or Babylon, could they see it in China? Então, se podiam ver na Pérsia ou na Babilônia, será que podiam ver na China? I discovered they did. Eu descobri que viram. During the reign of Emperor Tianping, Durante o reinado do imperador Tianping, he ruled from 7 to 1 BC. que reinou de 7 a 1 antes de Cristo. But during his second year of reign, so 5 BC, Então, durante o segundo ano de seu reinado, 5 antes de Cristo, a brilliant star was recorded to be over the sky for 70 days. uma brilhante estrela registrou-se que estava nos céus e lá ficou por 70 dias. Now, not only is the record amazing, the interpretations are even more amazing. Não apenas é incrível este registro, mas a interpretação é mais impressionante ainda. Understand that for thousands of years, Entendam que por milhares de anos, Chinese astronomers would study the night sky and the day sky
Os astrônomos chineses estudaram os céus da noite e do dia. 14 at night, 14 à noite, 3 in the daytime. 3 durante o dia. They will record these events Eles registravam estes eventos. and then they interpreted them. E daí os interpretavam. It is a science that we no longer have. São registros, sinais, uma ciência que nós não temos mais. It is accumulated wisdom from a few thousand years. Era um conhecimento acumulado por milhares de anos. So they interpreted this event. Então eles interpretaram este evento. They say that this star appeared so long, this has to be a major event. Eles disseram, esta estrela que apareceu por tanto tempo tem que ser um evento maior. And they say that this has to do with a new era. E eles disseram, isso tem a ver com uma nova era. And then they also interpreted that this event E eles também interpretaram que este evento has to do with the perfect sacrifice. tem a ver com o sacrifício perfeito. Let me ask you, Deixa eu perguntar. doesn't the birth of Jesus Christ O nascimento de Jesus Cristo usher in a new era? não inaugurou uma nova era? That's why we call our Bible Old Testament and New É Testament. por isso que nós chamamos a Bíblia Novo Testamento e Antigo And Jesus Testamento. Christ is the only one in history who was born to sacrifice himself. E Jesus Cristo é o único na história que nasceu para se sacrificar. The Chinese also recorded another star Os chineses também registraram outra estrela. 13 months after that star in the east. 13 meses depois dessa estrela no oeste. Now, if you read the Bible carelessly, Se vocês lerem a Bíblia com cuidado and in your Sunday school play on Christmas, e vocês forem lá nas peças de Natal, you have the idea that the star came from the east and then to Bethlehem, one star. vocês vão achar que a estrela veio do Oriente até Belém, uma única estrela. But if you read the Bible carefully, Mas se vocês lerem com cuidado a Bíblia, you will discover there were two stars. vocês vão descobrir que foram duas estrelas. The wise men, after they came on their journey, Os sábios, depois que fizeram a jornada deles, lost track of the star. perderam a estrela. So, since the star is about the newborn king, Então, já que a estrela falava do nascimento do novo rei, they did the logical thing. eles fizeram a coisa lógica. They went to see King Herod, Eles right? foram ver o rei Herodes. But King Herod didn't know either. Mas o rei Herodes também não estava sabendo. So, the fact that they went to see King Herod tells you that the star was not there. Então o fato deles terem ido ver o rei Herodes nos When they- conta que a estrela já não estava mais When lá. they first arrived in Jerusalem. Quando eles chegaram primeiramente em Jerusalém, But after they left Herod, mas depois que eles deixaram another star Herodes, appeared. outra estrela apareceu. And this star guided them to Bethlehem. E esta estrela os guiou até Belém. This star appeared shorter. E esta estrela apareceu por menos tempo. You see, Jerusalem to Bethlehem De Jerusalém até Belém is only 6 kilometers. são cerca de 6 quilômetros. Now, the wise men were advised not to go back to Herod. Bem, os sábios foram aconselhados a não voltar até Herodes. So when Herod discovered that he had been lied to, Então, quando Herodes descobriu que tinha sido enganado, he was very angry. ele ficou muito bravo. What did he do? O que ele fez? He killed the babies in the Bethlehem area 2 years and under. Ele matou os bebês na área de Belém com menos 2 anos ou menos de idade. The Bible doesn't tell you why 2 years and under. E a Bíblia não diz por que 2 anos ou menos. But if you compare it with the Chinese record, Mas se vocês compararem com os registros chineses, then it makes sense. daí faz sentido. Because the first star appeared 13 months before. Porque a primeira estrela apareceu 13 meses antes. So Herod came to the conclusion Então, Herodes concluiu that the baby would be more than a year old. que o bebê teria mais de 1 ano de idade. So he killed all the boys 2 years and under. Então ele matou a todos os bebês com 2 anos ou menos. Then we fast forward 33 years. Então, agora nós vamos avançar 33 anos. We know that roughly Jesus lived for about 33 years. Nós sabemos que Jesus viveu cerca de 33 anos. And we come to the day of the cross. E nós chegamos no dia da cruz. The Bible once again tells us a astronomical event. Novamente, a Bíblia nos conta um There was evento a- astronômico. There was a major eclipse.
que foi um tremendo from 3 eclipse p.m. to 6 p.m. de 3 da tarde até 6 da tarde. And once again, E de novo, Israel, China, same continent. Israel e China no mesmo continente. If there was such a major eclipse, Se houve tal eclipse, could they see in China? poderia ser visto na China. And the answer is yes. E a resposta é sim. 33 years from the first star, 33 anos da primeira the estrela, Chinese recorded a major solar eclipse. os chineses registraram um tremendo eclipse solar. It didn't tell us how long, Não fala quanto, but it told us it lasted a long time. mas diz que durou um longo tempo. And the emperor was so shaken E o imperador foi tão abalado that he said, from now on, do not use the word holy. que falou: de agora em diante não usem mais a palavra santo. So the recording of this is amazing, Então, o registro disso é uma coisa incrível. but I want to tell you the interpretations are Mas- even more amazing. Mas eu quero contar para vocês que as interpretações são mais espetaculares. Now, once again, may I remind you, Novamente, eu preciso lembrar-lhes, these are historical records in China. estes são registros históricos na China. These ones, 2,000 years ago, Este tem 2000 anos. there was no interactions between China and Israel at that time. Não havia interação entre a China e Israel naquela época. They had no CNN, Não tinha CNN, they had no internet. não tinha internet. But amazingly, they concluded Mas incrivelmente eles concluíram that people have sinned, all the people have sinned, que as pessoas haviam pecado, todas and as now the pessoas pecaram. sin is on one man, E agora o pecado recaía sobre and um homem. forgiveness is offered to all. E o perdão era oferecido a todos. Let me ask you, Amém. amen, right? Let me ask you, isn't this the best description of what Jesus did on the cross? Deixa eu perguntar, isso não é a melhor descrição do que aconteceu com Jesus na cruz? Chinese had no way to find out the events in Jerusalem that day. Os chineses Os chineses não tinham como saber desses eventos que estavam ocorrendo em Jerusalém naquele dia. But they interpreted the event so accurately. Mas eles interpretaram os eventos tão corretamente, And I want to share with you one more. e eu quero compartilhar com vocês mais um. Another commentator. Um outro comentador. His name is Qian Tanba. O nome dele é Qian Tantang. Referring to this event, Referindo a este evento, he said the God-man died. disse: o homem-deus morreu. Tian Ren Peng, God-man died. Tian Ren Pen, God-man died. Ou Deus-homem morreu. Isn't Jesus Christ truly the God-man? Não é Jesus Cristo verdadeiramente o homem-deus, 100% Deus, 100% homem? And he died on that day. E ele morreu naquele dia. And the Chinese word for died, E a palavra chinesa para morte special word, é uma palavra especial. is a word for the death of a king. É a palavra para a morte de um rei. So if I were to interpret this for you, Então, se eu fosse interpretar isto para vocês, God-man king died. seria: o homem-deus morreu. O rei homem-deus morreu. I do not know how they come to this conclusion, Eu não sei como eles concluíram isto, but it is so accurate, isn't it? mas está muito certo, não é verdade? Like I said, this is a science that we no longer have. Como eu já disse, isso é uma ciência que nós não temos mais. But there is no way to say that this is not amazing. Mas não tem como não dizer que isto é incrível. Okay, the fourth argument. Muito bem, o quarto argumento. This is the fun part. Esta parte é engraçada, divertida, tem a ver com os caracteres chineses. You may be aware that Chinese words are iconic. Vocês devem saber que as palavras chinesas são ícones. Ok. It's iconic. They are pictures. São ícones, são figuras. Actually, all written languages in the world, the original ones, were iconic. Realmente, todas as línguas escritas no mundo já foram ícones. You think about the Egyptians. Pensem nos the Sumerians. egípcios, nos sumérios. But along the way, Mas, ao longo disto,
they changed their iconic language to phonetic. Eles mudaram sua língua de icônica para Like fonética, como o português. Why? Por quê? You know, foreigners who study Chinese Sabe, os estrangeiros que estudam chinês, and even Chinese themselves, e até os chineses mesmo, the number one complaint a reclamação número 1 is that they have to memorize a few thousand words. é que eles têm que decorar alguns milhares de palavras. You see, in the phonetic language, Na língua fonética, if you do not quite know, you can at least you can sound it out. se você não souber direito, você pelo menos pronuncia direito. But in Chinese, Mas em chinês, if you do not know, se você não sabe, good luck. boa sorte. Okay? There's no way you can guess it Não tem jeito de adivinhar, because every word is a picture. porque cada palavra é uma figura. But the origins of these words Mas a origem destas palavras can be very interesting. pode ser muito interessante. Let me give you this illustration. Deixa eu dar para vocês este exemplo. What is this? O que é isso? Ketchup, right? Ketchup. Ketchup, certo? Now, do you Agora. know this word has a Chinese origin? Vocês sabiam que esta palavra tem uma origem chinesa? You say, no, I don't know. Não, não sei não. But I have reason to show you. Mas eu tenho razões para mostrar isso para This vocês. is tomato sauce. Isso daqui é molho de tomate. It's a Cantonese word. É uma palavra cantonesa. The Cantonese word for tomato A palavra cantonesa para tomate is ke. é ke, Sauce is zap. molho é tsap. So ketchup Ketchup, in Cantonese em cantonês, means exactly tomato sauce. quer dizer exatamente molho de tomate. Perhaps when the Portuguese went to southern China, to Macau, Talvez quando os portugueses foram lá para o sul da China, em they Macau, learned to enjoy tomato sauce. eles aprenderam a gostar do molho de And they tomate brought them back e trouxeram de and volta they kept the Cantonese name. e mantiveram o nome cantonês. Now I use this to illustrate the point Eu estou usando isso para ilustrar um ponto. that some of the words I'm going to present to you, Que algumas das palavras que eu vou apresentar para vocês, some people had said to me, algumas pessoas me disseram: oh, it's like looking at the clouds. ah, é como se você estivesse olhando nas You nuvens. can say it looks like a cow or a donkey. Você pode falar, ah, parece uma As vaca, you um wish. burro, do jeito que você quiser. No, because of other support, I believe my interpretation is correct. Não, por causa de outras fontes, eu acredito que minha interpretação está correta. Chinese words have been well preserved As palavras chinesas foram muito bem preservadas, because they inscribed them on these bones called auricle bones. porque elas foram escritas nesses ossos chamados de ossos oraculares. The Egyptians write on papyrus, Os egípcios escreviam no papiro. and you know that those deteriorate over time. E você sabe, eles estragaram com o tempo. But shells, they do not deteriorate. Mas os ossos aqui não deterioram. We have Chinese writings that go back 4,000 years old. Então nós temos escritos chineses que chegam até 4.000 anos de idade. So this is important for you to know Então é importante para vocês se that the conhecerem words were not changed along the way. que as palavras não mudaram ao longo do tempo. And they also have these words inscribed on bronze objects. E eles também têm essas palavras escritas em objetos de And bronze. once again, because they are inscribed on bronze objects, we have a good continuous line of Chinese words to refer to. E porque elas estão escritas em objetos de bronze, nós temos uma linha muito boa das palavras chinesas para seguir. And because these words are pictures, E porque essas palavras são figuras, the style changed a little bit, o estilo muda um pouquinho, but they basically remain the same. mas basicamente continuaram os The modern mesmos. word maybe stylized a little bit, but it is consistent with the ancient form. A palavra moderna talvez esteja um pouco estilizada, mas consistentemente mantém a And forma generally antiga. speaking, E falando de forma geral, there are three types of Chinese words. há 3 tipos de palavras chinesas. One is concrete words. Uma são das palavras In concretas. other words, the words look like the objects. Ou seja, as palavras parecem com o objeto. You see, the last one on the right is a person. A última figura à direita person parece walking. uma pessoa. Okay, this is a concrete word. É uma palavra concreta. But it is the second type that I'm most interested in.
Mas o segundo tipo é que é mais interessante. These are called ideograms. São chamados ideogramas. Because not every word has a concrete shape. Porque nem toda palavra tem uma forma concreta. They are abstract ideas. São ideias abstratas. So how they put those symbols together to express themselves Então, como eles colocavam esses símbolos para se expressarem? actually tells you something about them. Então, na verdade, quando eles faziam isso, está contando algo sobre eles. And I will illustrate afterwards. E eu vou dar um exemplo And para the third vocês. form E a terceira forma is phonetic. é fonética. São palavras fonéticas. But phonetic not so much in ABCs. Mas fonética não tanto quanto um ABC. It's the word sounds like the object. É quando a palavra tem um som como daquele objeto. For example, the Chinese word for cat Por exemplo, a palavra chinesa para gato is mao é mau, because it's the sound of the cat. porque é o som do gato para os chineses. All right. This is an example of an ideogram. Este é o exemplo de um ideograma. Tell me what this means. Me digam, o que significa? Death, danger. Morte, Right? perigo. When you see this sign, Quando vocês veem este it sinal, doesn't mean there are skulls and bones there. não quer dizer que tem uma caveira e ossos lá. It means Significa, if you get near there, se você chegar perto, you touch it, se você tocar, you will become like that. você vai ficar parecido com isso. You'll be reduced to bones. Você vai ficar reduzido a ossos. That's called an ideogram. Isto é que se chama um ideograma. It conveys an idea. Ele tem uma ideia. Have you noticed Vocês notaram that in important situations, que em situações importantes we use ideograms? nós usamos ideogramas. We do not need people to read, Nós não precisamos que as pessoas but we leiam, want them to know. mas nós queremos que elas saibam. You see this ideogram? Vocês estão vendo esse ideograma aqui do extintor? Fire extinguisher. Então, extintor. It's important for people to know where it is. É importante que as pessoas saibam onde ele está. But some people cannot read fire extinguisher. Mas algumas pessoas não conseguem ler extintor. So we use a picture. Então nós usamos uma figura. That's an ideogram. Isso é um ideograma, Okay? tá? Now, let Agora. me illustrate this. This is very beautiful. While Deixa eu ilustrar isso, isso é muito lindo. while languages had gone phonetic, As línguas foram para to fonética, make it easier for people to recall and write, para ficar mais fácil para as pessoas escreverem e lerem. you have lost something precious. E quando isso aconteceu, algo precioso foi perdido. I do not know about Portuguese, Eu não sei sobre o português, but I know that Portuguese has gone through a lot of changes. mas eu sei que o português sofreu muitas mudanças. Because when you say something differently, Porque quando vocês falam algo de forma diferente, you have to change the spelling to Vocês match the têm- spoken, right? vocês têm que mudar o jeito que escrevem para que combine o que você fala com o que você escreveu. So usually maybe after about 50 years, Então, talvez depois de 50 anos, you will see some significant changes. você vai notar que algumas coisas mudaram. When you have a few hundred years, Depois de algumas centenas de anos, you probably cannot recognize it. talvez você não consiga mais reconhecer. For example, Por exemplo, I have seen the first authorized English Bible, the King James Version. eu vi a primeira Bíblia em inglês autorizada, a versão It is do rei English. James. Está em inglês, Published in the 1600s, publicada nos anos 1600, but I cannot read it mas eu não consigo ler. because it has changed so much. Porque mudou tanto o inglês, Only 400 years. só 400 anos. But with symbols, Mas os símbolos there's no need to change não precisam mudar, because you don't need to pronounce it right. porque você não precisa pronunciar So corretamente. like these two very important symbols, Então, esses dois símbolos muito importantes now is internationally recognized. agora são reconhecidos internacionalmente. We can pronounce them differently, but the symbols will remain. Nós podemos pronunciar diferentemente, mas o símbolo vai So now permanecer. this is something very beautiful. Então, isso é muito bonito. 4,000 years later, Daqui a 4.000 anos, ladies no longer wear skirts. as mulheres não usam mais vestidos. Completely out of fashion.
Totalmente, saiu da moda. There is not one skirt in the world. Não existe uma saia no mundo. But our descendants Mas nossos descendentes can look at the symbol for the ladies' toilet. podem olhar para o símbolo de toalete They feminino, may scratch their head, eles vão coçar a cabeça, but they will know. mas vão saber. Our female ancestors once wore something like a triangle. É que nossos ancestrais femininos uma vez usaram um negócio parecido com um triângulo. So next, I want to show you that Chinese words actually convey some very important truths. E eu quero mostrar para vocês que as palavras chinesas realmente elas guardam alguma coisa verdadeira. These are three forms for the same word, and that is righteousness. E aqui temos três formas para a mesma On palavra, the que é left, retidão. Na esquerda There's a lamb tem um cordeiro with a dagger piercing it, com uma adaga perfurando ele and it shows sacrifice. e mostra All right? sacrifício. The Ok? sacrifice of a scapegoat. Tá aqui, um sacrifício de um bode expiatório. And the middle one E no meio is the classical form, é a forma clássica, but it has the same meaning. mas tem o mesmo significado. The top is the lamb, Em cima tem um cordeiro, the bottom is me. embaixo estou eu. The lamb has his tail cut off. O cordeiro teve sua cauda cortada. Now you see, nowadays when people think of a righteous person, they think of somebody having some good qualities. Hoje em dia, quando as pessoas pensam numa pessoa reta, virtuosa, que tem umas boas But qualidades, the Bible tells us there is no righteous, not even one. mas peraí, quando a Bíblia fala, ela fala que não existe ninguém que seja reto. So our righteousness is imputed by God A nossa justiça nos é imputada por Deus. when we accept the perfect sacrifice. Quando nós aceitamos o sacrifício perfeito, So the classical form shows you então a forma clássica nos that mostra righteousness que a is retidão having the lamb above me. é ter o cordeiro acima de mim. So when God sees me Então, quando Deus from above, me olhar para nós lá de cima, He sees me through the sacrificial lamb. Ele me vê através do cordeiro sacrificial. The right side, the right word, A palavra direita is also for righteousness. também é para retidão. It's a variant form. É uma variante, uma forma variante. It is now used mostly in mainland China. Hoje ela é utilizada mais na China continental It looks very different, e parece muito diferente, but actually it carries the same meaning. mas realmente ela carrega o mesmo The significado. dot inside O ponto lá dentro represents blood, representa o sangue and the cross e a cruz represents a cup. representa um copo. It reminds us of Jesus on the night he was betrayed. Isso nos lembra Jesus na noite quando ele foi He traído. lifted up the cup. Ele levantou a He taça said, "This is the blood of my new covenant. e disse: Este é o sangue da minha nova aliança. Drink ye all of this." Todos vocês tomem dele. So, in this case, Neste caso, it's also about the sacrifice. também é sobre But sacrifício, it takes it one step further. mas vai um passo That adiante. we become righteous when we enter into a covenantal relationship with God. Que nós nos tornamos virtuosos quando nós entramos num relacionamento com Deus. And this is the word for sacrifice itself. E esta palavra para sacrifício, Both are the same word with a variation. todas são a mesma palavra com uma pequena variação. You recognize on the right side the main form is righteousness. Vocês reconhecem. But now A the direita, a principal, é virtude. right now is added a modifier for a calf, a small bull. E a esquerda foi adicionado um modificador, um bezerro. So you can see the ancient Chinese understood that sacrifice and righteousness are related. Então, os antigos chineses entendiam que sacrifício e virtude estão relacionados. And the right side E o lado direito has a slight variant. tem uma leve variação. On the bottoms, you will see that is slightly different. E embaixo vocês vão ver que tem um pouquinho diferente. And it's the Chinese word for perfect. E é a palavra chinesa para perfeito. So once again, De novo, the ancient Chinese understood os antigos chineses the entendiam sacrifice that is acceptable to God que um sacrifício aceitável a has Deus to be perfect. tem que ser perfeito.
And this is a very popular Chinese word. E esta é uma palavra chinesa muito popular. If you have been to a Chinese restaurant, Se vocês já foram num you restaurante probably have chinês, seen this. vocês viram. All right, it's a Chinese word for blessing. É a palavra para bênção. And on the right side, it's the older form. E à direita tem a forma antiga. It's found in the auricle bones. É encontrado nos ossos oraculares. But first of all, the classifier on the left Mas antes de tudo, o classificador à is a esquerda word for God. é uma palavra para Deus. And then on the right side E à direita is a jar. é um jarro. And in the ancient form, E na forma antiga it has this symbol tem este on the símbolo. bottom. Embaixo, Can anybody tell me what you think this symbol signifies? alguém pode me dizer o que acha que isso significa? Mãos. Yes, a pair of Isso, um par de mãos. It's a beautiful picture. É um quadro muito bonito. What is blessing? O que é bênção? A blessing, joy is in worship with God. Bênção é alegria em adorar a Deus. See, God created us for Himself. Então Deus o criou para nós, When we walk with God, nos when criou we para worship eles. Him, E quando nós we adoramos a are Deus, most happy. We are most nós blessed. estamos mais felizes e somos mais abençoados. This is a concrete word for mouth, Esta é uma palavra concreta para a boca and this is the concrete word for tree. e esta é a palavra concreta para a árvore. The horizontal line is the ground, A linha horizontal é o chão and the bottom forms the root system. e a parte de baixo forma o sistema de raízes. But when the Chinese put the mouth and the tree together, Mas quando os chineses colocavam It becomes- a árvore e a boca juntas, it becomes restrained. a palavra vira restringir. My theory is, Minha teoria é, when the ancient Chinese designed a word for restraint, quando os chineses projetaram uma palavra para They restringir, remembered eles lembraram the first restraint placed on man, a primeira restrição colocada para o homem. and that is, do not eat from the tree of the knowledge of good and evil. E não coma da árvore do bem e do mal. And once again, people say, oh, you're making it up. Ah, você está inventando. But I have archaeological support. Mas eu tenho suporte arqueológico. You see, in the 1980s, Na década de 80, China made a major archaeological discovery. a China fez um grande descobrimento arqueológico. They discovered a civilization Eles descobriram uma civilização in central China, no centro da China, in Sichuan province. na província de Sichuan, And they discovered that this civilization had up to about 2 million people. e eles descobriram que nessa civilização tinha cerca de 2 milhões de pessoas And it is about 5,000 years old. e tem cerca de 5.000 anos de idade. They discovered many artifacts. Descobriram muitos objetos, But the most amazing mas o mais impressionante is a bronze tree, é uma árvore de bronze, 3.95 meters tall, 3,95 metros de like a altura. life-size tree. Tamanho de uma árvore de verdade. And on this tree, Nesta árvore there are fruits, beautiful fruits. existem frutos, bonitos frutos. And there are beautiful birds on it. Há bonitos pássaros nela também. And E? there is a snake. E há uma serpente. Can you all see? Vocês conseguem ver essa Unfortunately, my pointer serpente? doesn't show. But you can see a snake that snakes down the tree. Mas vocês podem ver uma serpente que desce pela árvore. And interestingly, E interessantemente, the snake has front feet. a serpente tem pés na frente. Okay? You see Tá? on the picture Vocês veem lá on the no- right? The na snake has direita? front feet. Vocês veem Okay? que a cobra tem pés na frente, frontais? And then Então, there's a hand tem uma mão reaching out to the tree. alcançando a árvore. Let me ask you, Deixa eu perguntar, is this a lady's hand or a man's hand? essa mão é de homem ou de mulher? Okay. Yeah, because it is long and slender. Ok, é isso mesmo, é de mulher. Por quê? Porque ela é comprida e delicada. It's a female hand. É uma mão de mulher. And there is a knife E há uma faca against it. contra a mão. As if to say, Como se dissesse, don't do it. não faça isso.
the Chinese, Agora, os chineses, up to now, até agora, they're puzzled. eles acham que é um quebra-cabeça. They call this a mystery. Eles chamam isso, isso é um mistério. Someday you should go to China. Algum dia vocês devem ir até a China You can show them. e daí vocês vão mostrar para eles. To the book of Genesis. Vocês vão abrir no livro de Gênesis, capítulo 2. Isn't this a representation of the tree of knowledge of good and evil? Isso daqui não é uma representação da árvore do conhecimento do bem e do mal? There is no better explanation. Não existe uma explicação melhor. Okay, and then this Okay. is the Chinese word for to prohibit. E esta é a palavra chinesa para proibir. You see there are two trees now. Vocês veem, agora existem duas árvores e o símbolo para Deus. So God before the two trees reminded the Chinese that God forbade them from eating from the tree of knowledge of good and evil. Então, Deus, à frente de duas árvores, lembra aos chineses que Deus proibiu a eles comerem das duas árvores. And this is the Chinese word for snake as well as the third person. E esta é a palavra chinesa para serpente, mas também para terceira pessoa como coisa. When Chinese design a word for the third person, non-human being, they think of the snake. Então, quando os chineses projetaram uma palavra para a terceira pessoa, uma coisa, o que eles lembraram? A serpente. Because the snake was a third person talking to Adam and Eve. Porque a serpente era a terceira pessoa falando a Adão e Eva. And the serpent deceived Satan to cover it. E Satã enganou para que enganasse a Eva. To cover is to desire what is not right. E ensinou a cobiçar. O que é cobiçar? É desejar o que não é correto. Early on, the word on the bottom is God. Antigamente, a palavra na parte de baixo era two Deus. trees with the woman means to covet. Agora, duas árvores com uma mulher querem dizer cobiçar. Again, consistent with the Bible. De novo, consistente com a It Bíblia. was Eve that was tempted first. Foi Eva que primeiramente foi tentada. And this is a Chinese word for sin. E esta é a palavra chinesa para pecado. 4 on top. 4 em cima And then e to contradict embaixo on the bottom. contradizer. You find that in Genesis 2, Vocês encontram em Gênesis capítulo Satan, 2 Adam and Eve contradicted God 4 times. que Satã, Eva e Adão contradisseram Deus 4 vezes. What is sin? O que é pecado? Sin is to contradict God, Pecado é contradizer Deus, to be disobedient. ser desobediente. And then this is another form for sin. E esta é outra forma para pecado. It's me on top now. This is a different form of me. Em cima sou eu And on the bottom is bitterness. e embaixo é amargura. We know this is a biblical understanding of sin. Vocês sabem que esse é um It is entendimento bíblico para self-centeredness pecado. resulting in bitterness. É você autocentrado, é a origem da amargura. And this is the Chinese word for death. E esta é a palavra chinesa para Two morte. mouths and the tree. Duas bocas e uma árvore. This is the Chinese word for naked. E esta é a palavra chinesa para nudez. You see that on the left side is a word for clothing, and then on the right is a fruit. Da esquerda é a palavra para roupa e na direita para fruto. Why would the Chinese think that the fruit and nakedness is related? Porque os chineses achariam que fruta e nudez estão relacionados? It seems so far-fetched. Parece tão bobo. But if you read the Bible, then you know that they discovered they were naked after they ate from that fruit. Mas se vocês lerem a Bíblia, vocês vão descobrir que eles se encontraram nus depois que comeram do fruto. This is the Chinese word for older brother. Esta é a palavra chinesa para irmão mais velho. And this is the Chinese word for murder. E esta é a palavra chinesa para assassinato. On the right side, you see a clearer picture, the ancient form. E do lado direito vocês veem uma figura melhor, uma forma mais antiga. You actually see the older brother killing the younger brother. Você vai ver o irmão mais velho chacoalhando o irmão mais novo. And then there's a cross on his forehead. E tem uma cruz na fronte dele. What is this? O que é isso? Cain and Abel, right? Caim e Abel. When the Chinese designed a word for murder, Quando os chineses projetaram a palavra para assassinato, eles lembraram o primeiro assassinato. now somebody asked me, were the Chinese trying to share the gospel?
Agora, uma pessoa me falou, quando os chineses tentam compartilhar I don't o think so. evangelho... I don't Não, think não, eu acho que não. But I believe they knew the story so well. Mas eu acredito que eles conheciam a história tão They bem designed their words referring to these events. que eles projetaram palavras que se referissem aos eventos. The cross on the forehead of Cain A marca na fronte de Caim was God's sign of forgiveness to protect him. era o sinal de Deus para o perdão que ele havia dado para que ele ficasse And then protegido. finally, when the Chinese thought of designing a word for a big boat, E, finalmente, quando os chineses projetaram uma palavra para They falar do remembered navio, eles lembraram the ark on the left side da of the arca. ark, Na esquerda é a palavra para and then on arca. the top right E à direita, no topo, is the Chinese symbol for 8, é o símbolo chinês para 8. and then once again on the bottom right E is de mouth. novo, embaixo, à direita, é o símbolo para a boca. So when they designed a word for big boat, they remember the ark that held 8 people. Então, quando eles fizeram a palavra para navio, eles lembraram da arca, que levou 8 pessoas. Noah built the ark. Noé construiu a In the arca end, he saved himself, his 3 sons, and their wives. e, no final, salvou ele, os 3 filhos e as esposas. 8. 8. This is all I have to share with you. É isso tudo que eu tenho para compartilhar com I'm vocês. right on time. Oh, bem a tempo, viu? Thank you so much for Muito your patience. obrigado pela paciência de vocês. Thank you for coming. Muito obrigado por terem vindo. Should I take any questions? Do we have time for some Alguma questions? pergunta? Temos tempo para perguntas? Uma, vai, para não ser chato. I know I've given you a lot of information, Eu sei que eu dei para vocês muita informação, but if you're interested, mas vocês estavam interessados. we have a manga version. E se vocês quiserem, nós temos Right uma now versão it's in English. em mangá, agora está em inglês, But we will translate it into Portuguese. mas vai ser transformada, vai ser traduzida para o português. You and your children will like it. E você e suas crianças vão You can adorar. read it within an hour. Vocês podem ler em 1 hora. For those of you who are brave, Para aqueles que forem muito corajosos, I have a 300-page book. eu tenho um livro de 300 All the páginas references. com todas as referências. So any questions? Alguma pergunta? Diga. Não, sem perguntas? Ok. Okay, well, thank you. Uma pergunta aqui. How does China see Christianity today after those principles presented to them? Well, first of all, Bom, antes de tudo, whenever they have a chance to hear or read my book, toda vez que eles têm a chance de ouvir ou ler o meu livro, they respond very positively. eles sempre respondem de uma forma muito Because I positiva. give them 7 evidences. Porque eu dou para eles 7 evidências. It's very hard to refute 7. É muito difícil refutar 7. But I think more importantly, Mas eu acho que mais importante ainda, China used to be the most atheistic nation in the world 35 years ago, 40 years ago. a China costumava ser o país mais ateu do mundo 35, 40 anos atrás. But today, Mas hoje it's fast becoming a Christian nation. está rapidamente se tornando uma nação cristã. The most conservative number O número mais conservador is about 110 million Chinese Christians. é de cerca de 110 milhões de cristãos And the chineses. trend is growing. E a tendência está crescendo. Every day, thousands of Chinese are becoming Christians. Todo dia, milhares de chineses estão se tornando I think cristãos. China will have about 25% Christian. Eu creio que a China vai chegar até 25% de cristãos. I think the reason is that now when we peel away the skin, Ah. the onion skin, Eu acho que a razão é que agora, quando nós vamos tirando as camadas da cebola it goes back to their core, e vamos até o centro, which is a longing que for a personal God. quando chegamos até o centro, o que nós descobrimos? Um Deus pessoal. A personal God that they can develop a relationship with, Um Deus pessoal com o qual eles podem desenvolver um relacionamento. who walks with them, talks with them, Que anda com eles, fala com eles, and they can come to God e eles podem vir até through Deus the Word
através da through the palavra, Holy Spirit. através do Espírito Santo. They don't have to be told by some special leaders what to believe. Eles não precisam de nenhum líder especial para dizer para eles o que eles deveriam acreditar. Yeah, so God is doing a great work in China. Então Deus está fazendo um grande trabalho na China. Maybe one last question. Talvez uma última pergunta, sim, por favor. Is there Chinese Bibles? Oh yes, of course. Ah, sim, Yes. claro, naturalmente. Obrigado. Sim.